Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. 16º dia de Ramadã, e nós vamos para a nossa 16ª aula, alhamdulillah. E a nossa aula de hoje é sobre o versículo 24 da Sura Tauba, da Sura 9 do Alcorão. E esse versículo diz, Allah subhanahu wa ta'ala diz, dize-lhes, se vossos pais, vossos filhos, vossos irmãos, vossas esposas, vossa tribo, os bens que tenhais adquirido, o comércio cuja estagnação temeis, e as casas nas quais residis, são-vos mais queridos do que Allah e seu mensageiro, bem como a luta pela sua causa, aguardai até que Allah venha cumprir os seus desígnios, sabei que ele não ilumina os depravados. Subhanallah, esse versículo, irmãos, é a prova, ou um teste aos crentes, se eles amam ou não verdadeiramente a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo mundo diz amar a Allah. Dificilmente uma pessoa diz que não ama Allah, principalmente um muçulmano. Mas Allah subhanahu wa ta'ala nos coloca em teste e em prova quanto ao nosso amor com relação a Ele. E o teste está neste versículo. Allah subhanahu wa ta'ala coloca neste versículo 8 coisas que são mais amadas para o ser humano. Os pais, os filhos, os irmãos, as esposas, a tribo, os bens, o comércio, as casas, ou seja, os bens que a pessoa possui. E Allah subhanahu wa ta'ala nos pergunta se nós amamos tais coisas acima de Allah, de seu mensageiro e da luta pela sua causa. Então vejam que nós sabemos que todas as bênçãos que nós possuímos, incluindo essas 8 coisas mencionadas por Allah no versículo, foram concedidas por Allah a nós. Allah subhanahu wa ta'ala foi quem nos concedeu. E são coisas halal. Não é proibido que a pessoa ame seus pais, ame seus filhos, seus irmãos, seu comércio, seus bens. Mas o que é proibido é que a pessoa ame essas coisas mais do que a Allah subhanahu wa ta'ala, a seu mensageiro e a sua mensagem. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz no final do versículo que se nós amamos essas coisas acima de Allah e seu mensageiro e a luta pela sua causa, então aguardai até que Allah venha cumprir seus desígnios. Saber que ele não ilumina os depravados. Allah subhanahu wa ta'ala chama as pessoas que fazem isso como depravados. Então vejam que é como se Allah subhanahu wa ta'ala nos dissesse que se nós amamos essas coisas acima de Allah e seu mensageiro, que nós estejamos preparados para o castigo. A'udhu billah. Então, irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala nos incentiva e nos ensina que o amor por ele, pela sua mensagem, pelo seu profeta, deve ser acima de tudo e todos. Vejam que quando nós adotamos ou amamos algo junto a Allah, ou no mesmo nível que Allah subhanahu wa ta'ala, então nós estamos colocando rivais com Allah. Nós estamos colocando um parceiro junto a Allah. Porque nós estamos amando tal pessoa, tal objeto, da mesma maneira que nós amamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, vejam que o amor por Allah significa não só amar essas 8 coisas, amar Allah acima dessas 8 coisas, como também obedecer a Allah acima de tudo. Ou seja, quando nós amamos a Allah acima de tudo, nós preferimos a vontade de Allah acima da nossa vontade. Nós tememos a Allah acima de qualquer outra coisa. Nós amamos a Allah acima de qualquer outra coisa. Não associamos parceiros a Ele. Então vejam que quando nós amamos outra junto a Allah, ou no mesmo nível que Allah, nós estamos idolatrando outros com Allah subhanahu wa ta'ala. Esse tipo de idolatria que esse versículo ressalta no Alcorão. E vejam que o que mais leva as pessoas a cometerem idolatria é o amor por outro junto a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala não diz que as pessoas que amam uma dessas 8 coisas, ou essas 8 coisas acima de Allah, ou junto a Allah, não significa que elas não amem a Allah. Elas amam a Allah, mas colocaram Allah no mesmo nível dessas coisas. Então, ou dessas pessoas. Então Allah subhanahu wa ta'ala chamou eles de depravados. Porque foi Allah subhanahu wa ta'ala que concedeu todas essas bênçãos
então o amor por ele deve ser maior. Então vejam que também Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que merece todo o nosso amor, porque ele é quem possui toda a superioridade e excelência. Então, quando nós dedicamos nosso amor a uma outra pessoa, ou a uma pessoa, ou uma coisa, na verdade estamos transformando aquela pessoa ou coisa num falso Deus, adorando-o ao lado de Allah subhanahu wa ta'ala. Da mesma forma que se nós amamos a Allah subhanahu wa ta'ala e a seu mensageiro, acima de tudo, então nós devemos amá-los acima dos nossos pecados. Ou seja, se os pecados que nós cometemos são mais amados para nós do que obedecer a Allah e a seu mensageiro, então estamos colocando adversários a Allah, adversários na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam que, irmãos, os crentes, eles sempre têm um amor mais forte por Allah subhanahu wa ta'ala, mais forte do que o próprio ser deles. Ou seja, mais forte que a sua própria família, mais forte do que os bens que ele possui, mais forte do que a sua riqueza. E vejam que Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo que nós devemos amar a Allah, a seu mensageiro e a luta pela sua causa. Ou seja, nós, quando amamos a Allah, amamos aquele que Allah subhanahu wa ta'ala enviou também para nos ensinar a nossa religião, que é o profeta sallallahu alaihi wasallam. E também amamos a luta pela causa de Allah, porque nós amamos que a Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, a lei de Allah, seja aplicada na terra. Se nós não amamos as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, se nós não amamos que a lei de Allah seja aplicada sobre a terra, então, na verdade, nós não amamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, amarmos a Allah significa amarmos a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, significa obedecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, significa obedecermos o mensageiro de Allah, e também lutar para que, seja contra nosso próprio ego, seja com a luta, inclusive armada, para que a lei de Allah, para que a Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala seja aplicada na terra. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que não há povo que abandona o jihad, ou a luta pela causa de Allah, sem que Deus envie uma humilhação que ele não irá remover até que as pessoas retornem à sua religião. Então é o que nós vemos hoje. Quando as pessoas tomaram seus egos como mais amados do que Allah subhanahu wa ta'ala, tomaram as leis dos kuffar mais amadas do que a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala mandou uma humilhação para a nossa umma até que nós voltemos à nossa religião, até que nós voltemos a lutar para que a lei de Allah seja prevalecida, até que nós voltemos a lutar para que Allah subhanahu wa ta'ala seja exaltado. Então, irmãos, esse é o nosso versículo de hoje, e cabe a nós refletirmos se nós realmente amamos a Allah, se nós realmente estamos nos esforçando e colocando a Allah, sua religião e seu mensageiro acima do nosso ego e dos nossos entes amados, dos nossos materiais amados. Então, acaso nós estamos sendo verdadeiramente sinceros na nossa fé em Allah subhanahu wa ta'ala ou não? Amamos a lei de Allah ou não? Amamos a mensagem de Allah ou não? Então essa é a nossa reflexão na nossa aula de hoje. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação. E eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie à senda reta, que perdoe as nossas faltas e conceda a vitória aos nossos irmãos oprimidos, e que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe aos nossos irmãos e a nossa negligência e a nossa fraqueza. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.